Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a presença de vocês aqui, tiraram um tempinho para poder não só aprender, mas também ensinar para a gente aqui. Quero agradecer também à comissão, a presidência da nossa subseção, a pessoa do Dr. Alexandre Guilar, tá? Saudar a nossa mesa, do meu lado aqui o Dr. Jorge, o Dr. Diogo Coelho, a doutora Luana. Quero agradecer também ao Dr. Jefferson, presidente da Comissão de Juizado Especial Civil aqui da nossa subseção. Tá? Não vou alongar mais aqui, porque eu também estou bastante curioso e interessado em ouvir os colegas aqui no tema que a gente dispôs em falar, que seria da importância, de nós advogados na parte consultiva, principalmente, porque nós temos muito hábito de procurar somente a solução, Então a gente só normalmente procura quando a gente já está com o problema. Então a nossa ideia é passar que não precisa ter um problema para você procurar, você pode evitar o problema, Dr. Jorge vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a questão que o empresário pode enfrentar na área penal se não seguir determinada legislação, o que pode acontecer. O Dr. Diogo vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão civil, contratos, enfim, o que o empresário pode fazer para se blindar e evitar problemas. A doutora Luana vai trazer para a gente um pouquinho também da questão da esfera trabalhista, os problemas, os maiores problemas que os empresários enfrentam na esfera trabalhista, as condenações e o que pode ser feito para evitar. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Luana, que vai começar a nossa palestra, e quero lhe agradecer desde então, tá bom, doutora? Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Agradecer o convite do Dr. Luiz, que está palestrando hoje aqui. Não sei se vocês sabem, acho que nem ele se lembra disso. Quando eu comecei a advogar na advocacia autônoma, eu saí do escritório que eu trabalhava, eu fiz o primeiro evento aqui, e foi o Dr. Luiz que me recebeu. E aquilo foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro contato com precificação. Conversamos sobre como cobrar honorários, e isso fez toda a diferença. E o Dr. Luiz é uma pessoa muito querida. Toda vez que eu tenho um problema, eu sempre recorro a ele. Então, participar da comissão que ele preside é de grande estima e ser convidado para palestrar também. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode mitigar, como o advogado pode ajudar as empresas a mitigar os problemas trabalhistas, os riscos do passivo trabalhista. E para a gente começar a falar, é muito importante que a gente entenda que a função do advogado na atuação no preventivo é funcionar como parceiro no negócio do cliente, da empresa. Ele está ali para andar de mão dada com a empresa e tentar ser aquele ombro amigo quando ela está pensando em tomar uma decisão. Porque muitas vezes os empresários tomam decisões no calor da emoção sem consultar uma pessoa. E aí depois aparecem os problemas, Então, ter esse advogado ali para chamar de seu é muito importante para que você tome decisões respaldadas pela legislação para evitar uma condenação. Hoje, temos condenações na esfera trabalhista que vão desde R$10.000 até condenações de R$1 milhão. Dano moral, dano estético de R$80.000, R$100.000, o que pode representar todo o faturamento mensal daquela empresa. E aí a empresa ou paga a condenação trabalhista ou sobrevive naquele mês pagando as contas, pagando os funcionários, Então, ter um advogado é para mitigar esse problema. E eu separei os 5 principais erros que as empresas cometem que levam a processos trabalhistas, E aí, qual seria o objetivo hoje? A gente compreender a importância de respeitar a legislação trabalhista e compreender as principais ações, que são as ações que são as mais corriqueiras na Justiça do Trabalho e as mais fáceis de serem evitadas pelas empresas. E aqui eu trouxe um dado, foi liberado esse ano, o censo do ano passado, referente aos processos trabalhistas. Foram distribuídos mais de 4 milhões de processos. Dentro das principais atividades, a gente tem setor de serviços diversos, a indústria e o comércio. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente na capital, o comércio é o que demanda maior causas trabalhistas, porque a gente tem uma demanda muito grande de comércio aqui.
primeiros motivos que eu separei foram as verbas decisórias. E aí a consequência é o pagamento da multa do 477. Tinha também a aplicação do dano moral, que hoje já não é mais considerado dano moral e riqueza, então a gente não tem mais automaticamente essa condenação, mas ela ainda ocorre muitas vezes, porque se o reclamante comprovar que ele teve algum dano, ele pode ter a empresa sofrer a condenação de dano moral. Mas eu trouxe essa condenação da multa por uma coisa muito importante, que a gente teve uma mudança na forma da cobrança. Até mais ou menos uns 2 meses atrás, a multa do 477 era baseada especificamente no valor do salário do empregado. Então, se ele recebia R$ 1.400 de salário, a multa do 477 era R$ 1.400. E assim, R$ 2.000. Só que mudou. Hoje, a multa do 477 é em cima de todas as verbas de natureza trabalhista. Ou seja, se ele ganha R$ 1.400 e ele tem ali algum adicional, vai ingressar, vai tornar essa multa obrigatória todas as parcelas de natureza salário. Então, você pode sair de um salário de 1.400, que seria antigamente a multa, e pagar ali R$ 2.000, R$ 3.000 numa multa do 477. Então, veja como aumentou a chance desse funcionário receber uma multa maior por conta de um erro que pode ser evitado. E aqui eu trouxe como a gente pode evitar essa multa, né? Primeiro de todas é pagar as verbas decisórias dentro do prazo. E aí, o que acontece muitas vezes das empresas, elas erram na contagem do prazo. E aí você tem aquele advogado ali, e até mesmo o escritório de contabilidade pode te ajudar nisso, contar o prazo certinho. A gente muitas vezes acredita, porque é o comum, estamos agora no dia 23, né? 24, sexta, 25, sábado e 26, domingo. Se você mandar emitir alguém, você tem que pagar a verba rescisória dia 26 do 10, a data limite, ela é domingo. Só que a gente, pelo senso comum, a gente acha que prorroga-se para o dia seguinte, para o primeiro dia útil, segunda-feira. Verba trabalhista não se prorroga, ela se vence antecipadamente. Então, se você prorrogar e pagar na segunda, já incidiu na multa do 477, ou seja, vai ser condenado a pagar. Tá? Então, respeitar o prazo de 10 dias, gerir e ter um programa para demissões. Muitas empresas erram na hora de mandar embora, porque ele não tem todo o apanhado financeiro dela para saber qual é o dia que entra mais dinheiro, qual é o dia que sai mais dinheiro, para que ela possa programar essas demissões. Inclusive para programar, junto com o jurídico, a melhor data. Porque às vezes vence os impostos, ou então pode, passando do 15º dia, né, sendo o 16º dia, ela já vai incidir mais uma parcela de 13º e mais uma parcela de férias. Então, ter essa gestão com o advogado faz com que ela economize nas verbas decisórias. A gestão dos contratos de trabalho. Muitas empresas se perdem nas datas e mandam embora fora do prazo, como contrato de experiência e contrato de prazo determinado. E aí acaba incidindo outras verbas, como a multa do FGTS, que vai fazer com que essa rescisão fique mais cara. Aqui no Rio de Janeiro, não são todas as empresas, mas tem empresas que contratam de forma errada, através de um contrato de experiência, quando deveria contrato por prazo determinado. Quando você tem uma empresa que existe um produto que é sazonal, ele ocorre de tempos em tempos, vamos supor, uma empresa que trabalha com biquíni, é sazonal. A gente tem uma maior demanda na época do final do ano, que é o nosso verão, né? Então, ali de novembro a fevereiro, mais ou menos. Essas empresas específicas, elas podem contratar por prazo determinado. Não precisa contratar por contrato de experiência. Só que as empresas erram o contrato por prazo determinado, por experiência. E aí acaba pagando mais verba trabalhista do que deveria, porque o contrato por prazo determinado tem verbas específicas. A outra coisa é a recusa do empregado em receber as verbas decisórias. Muitas empresas erram, marca ali para o empregado ir buscar as verbas, o empregado não aparece. Ele se recusa porque ele não quer naquele dia. E ela não faz nada, porque achar que ele se recusou não vai dar nada para mim, que é um erro muito grande das empresas. Tem que pagar. Se vai pagar no banco, faz o PIX, chama o funcionário para que ele vá assinar. Se ele não for, você tem isso documentado. Porque hoje a multa do 477 também incide sobre a não entrega dos documentos. Temos rescisão, guia do FGTS e guia do seguro-desemprego, tá? Ou então faz uma ação de consignação e pagamento, que você já vai mitigar o risco também. A outra que eu vejo muito é a não assinatura da CPTS, da carteira de trabalho dentro do prazo.
E aí, o que a gente tem? A condenação do empresário pela não assinatura da carteira dentro do prazo e danos morais se também houver comprovação de que houve algum dano. Por exemplo, eu tive um caso dele, a empresa não assinou a carteira de trabalho e ao longo do contrato de trabalho ele sofreu um acidente. E aí precisou se afastar pelo INSS para receber auxílio incapacidade temporária. Não pôde a carteira assinada. Ou seja, a empresa teve um dano, porque não conseguiu receber. A empresa, além de pagar o salário, ainda paga a indenização de danos morais. Tá? Como a gente pode evitar? Assinando a carteira dentro do prazo, desde o primeiro dia trabalhado. Eu sempre recomendo que a empresa tenha uma política de gestão de atenção, ou seja, todo dia 1º ela admite, então ela vai contratar ali numa janela entre o dia 20 e o dia 30, para que ela tenha tempo de solicitar a documentação, o RH fazer a admissão, respeitar o prazo de 5 dias que está previsto na legislação e manter essa TPS do funcionário atualizada. Botar férias, tudo que tiver para anotação. Terceiro, um dos mais importantes que a gente tem visto hoje na Justiça do Trabalho é o não recolhimento do FGTS. Isso, inclusive, está sendo muito divulgado nas redes sociais como a rescisão indireta, que é um direito do trabalhador pedir a rescisão direta, só que ela tem uma consequência muito grande para a empresa, porque muitas vezes ela perde o empregado, tem que colocar outro no lugar e não vai ter a condenação trabalhista. Uma coisa que pode ser evitada é direito do empregado ter o recolhimento do FGTS e é dever da empresa pagar. Então, o que seria a consequência? Processo de rescisão indireta com a condenação das normas decisórias e o dano moral. Aqui esse dano moral, antigamente também era considerado dano moral em repisa, hoje não é mais. Não se presume que houve o dano pelo não recolhimento da FGTS, mas se ele provar esse dano, vai ser condenado. Uma das formas mais fáceis de comprovar esse dano é a pessoa ela vai até a Caixa Econômica para tentar um financiamento de casa própria, para usar o FGTS. E aí não tem. E aí ela comprova que houve um dano, porque ela tentou adquirir um imóvel utilizando o FGTS como entrada e não pôde, porque a empresa não pagou. Uma outra mais grave ainda é quando a pessoa sofre tem algum tipo de doença que está prevista na legislação para sacar o FGTS e não é permitido porque não existe FGTS a ser recebido. Então são danos morais que a Justiça do Trabalho tem condenado as empresas e que geram um passivo trabalhista bem grande. Como evitar? Pagar corretamente. É muito simples pagar o FGTS. Ali o contador ele vai te orientar. E ter um advogado no preventivo trabalhista pode fazer essa gestão para você. Ele pode ter uma política de gestão dentro do preventivo dele que te auxilia a manter essas guias corretas pagas, a guarda desses documentos, como guardar. E hoje, só para lembrar, antigamente o FGTS vencia todo dia 7 do mês, com a implantação do FGTS digital passou para o dia 20. Então, todo dia 20 tem que pagar. Mesma coisa, venceu o final de semana ou feriado, antecipa para o dia útil anterior. Controlar a jornada. Essa é a rainha das campeãs dos processos trabalhistas, que são as horas extras, o que é o maior passivo de uma empresa. São as horas extras. A gente tem condenação de 300 mil reais, 400 mil reais só de horas extras. Então, como evitar? Que as consequências da condenação em horas extras e o dano moral por jornada excessiva. E aqui nesse dano moral por jornada excessiva, um dano moral que vem sendo muito questionado, que é o dano existencial. Quando aí trabalhadores trabalham 12, 14, 16 horas seguidas, às vezes num bloco de 6 dias por semana, a gente tem o dano existencial sendo concedido na Justiça do Trabalho. Como controlar essa jornada? Né? Como evitar? Anotar a jornada, mesmo quando não é obrigatório. É que a gente fala que é obrigatório porque somente empresas acima de 20 funcionários é obrigado por lei a controlar a jornada do funcionário. Só que, se você não tem essa obrigação, e você não controla, como é que você comprova que ele não fazia hora extra? Então é importante, mesmo que não haja essa obrigatoriedade de comprovar. Inclusive o empregado doméstico. Porque é dever do empregador doméstico comprovar que aquele empregado doméstico não fazia hora extra. Fornecer o espelho de ponto mensalmente. Então, imprime o espelho de ponto ou tenha espelho de ponto no aplicativo do celular para que o funcionário possa acessar todos os dias que ele quiser ou mensalmente para ele ter o controle do que ele está fazendo. Fornecer mensalmente o estado de banco de horas. Tem empresa que trabalha com banco de horas. Um dos erros mais comuns que a gente consegue reverter o banco de horas é porque a empresa não fornece o extrato. O empregado faz hora extra e não sabe quantas horas ele tem na casa.
ele não sabe se ele está em débito, se ele está negativo, se ele está positivo. Então, fornecer mensalmente o extrato é muito importante. Fazer as compensações, atrasos e faltas. O que eu vejo muitas empresas fazendo é que o banco de horas é sempre para elas e não para o empregado. Não é assim que funciona. Banco de horas é uma vez mão dupla. O empregado pode usar quando ele quiser e a empresa pode usar quando ela quiser. Ou seja, se o empregado chegou atrasado ou faltou, a empresa não pode descontar essa falta nem esse atraso do empregado. Ela tem que descontar do banco de horas, a não ser que ele esteja com o banco de horas negativo. Aí tudo bem. Mas se não, tem que descontar do banco de horas. E não é isso que acontece. As empresas descontam do contra-cheque. Está errado. Não pode ser feito dessa forma. Então, claro que a empresa pode e deve estabelecer uma política de como o empregado precisa comunicar. Hoje eu quero gozar de horas no banco de horas. Então, com quanto tempo de antecedência ele precisa avisar? Para haver um planejamento, né? Tem funcionários que às vezes não conseguem se ausentar. Então, estabelecer uma política é obrigação da empresa, mas ela precisa dar acesso ao banco de horas. Permitir que o funcionário anote corretamente a jornada, ou seja, ele chega na empresa, ele anota a jornada e ele começa a trabalhar. Nunca inverso. O que acontece muito é que muitas empresas não permitem que o funcionário anote corretamente e aí há invalidação do controle de jornada e, consequentemente, pagamento de horas extras. Anotação de ponto britânico. Muitas empresas que têm o controle manual deixam a folha assim, num local, numa mesa, normalmente na entrada da empresa, e o funcionário anota quando quer. E aí fica assim, ele chegou às 7 horas o mês inteiro. Ele saiu às 18 horas o mês inteiro. Isso não acontece, ninguém chega todos os dias 7 e sai todos os dias 18. Ele sai às 18h05, sai 5h55, então tem que anotar corretamente. E fazer os acertos do ponto quando solicitado pelo funcionário. Hoje o ponto eletrônico, ele é uma ABS, mas ele trouxe um desafio para a empresa, que é o acerto. Esse acerto ele precisa ser documentado, porque senão a empresa também pode ser condenada por fraudar o ponto, só que é importante que se faça o acerto. Vamos supor que o funcionário esqueceu de marcar a saída, então tem que ter uma política dentro da empresa de como vai fazer esse acerto, para que seja incluído. O sistema está fora do ar. Como que vai ser feito esse controle da jornada? Manual ou não? Isso precisa estar reduzido a termo dentro da empresa, para que todos os funcionários tenham ciência de como isso acontece, para evitar um processo trabalhista. E aqui a gente tem a demissão por justa causa. O que seria a demissão por justa causa? Ela normalmente é aplicada no calor da emoção pelos empresários, sem uma fundamentação adequada. E o que as consequências? Reversão da dispensa e pagamento das regras acessórias e dano moral. Muitas empresas não fazem o acompanhamento, a evolução do funcionário dentro da empresa. Então ela não sabe tudo que ele faz. Não consegue guardar todas as advertências, todas as suspensões, ou então ela não consegue graduar a penalidade para a falta cometida. E aí aplica uma penalidade desproporcional. A demissão por justa causa, ela é a penalidade máxima para o empregado. Não existe mais nada do que isso além da justa causa. Então ela tem que ser muito bem aplicada, muito bem fundamentada pela empresa, porque senão vai ser revertido. E um dos motivos que as empresas perdem os processos da justa causa na justiça do trabalho é porque elas não sabem aplicar a justa causa. Elas aplicam de qualquer forma. E aí faz com que vá para o judiciário e seja revertido. Aí tem-se a máxima de que o judiciário dá tudo para o empregado. Não é uma verdade. Porque empresas que conseguem documentar essa justa causa não são revertidas na justiça do trabalho. Só que para isso a empresa precisa ter uma assessoria jurídica, para que ela consiga entender como isso deve ser aplicado. E como evitar, né? Uma das máximas é a falta de proporcionalidade. Então, falta de coerência entre a falta e a punição. Aplicar uma justa causa porque o funcionário chegou uma vez atrasado não é proporcional. Aí a gente tem que graduar as penalidades, né? Então, agora, ele roubou, ele furtou, é uma penalidade grave, você aplica a justa causa. Mas, para isso, você precisa instaurar um procedimento administrativo para apurar se de fato foi aquele funcionário que cometeu o roubo ou o furto, né? Porque precisa ter provas de que isso ocorreu, porque senão vai para o justiça do trabalho e vai ser revertido. Manter o histórico de punições, aí o advogado no preventivo, ele atua justamente para te dar um parecer de quantas penalidades esse funcionário já sofreu, quantas advertências,
quantas suspensões ele tem durante todo o contrato dele de trabalho. Indicar na justa causa o motivo e a legislação pertinente. Muita empresa não coloca na fundamentação da justa causa o porquê está mandando o funcionário embora. Então ele não sabe. Muitas vezes, o funcionário realmente não sabe por que está sendo mandado embora, principalmente quando é desídia. Desídia é aquela prática reiterada do funcionário de não atender os comandos da empresa, chegar atrasado, não cumprir as tarefas da forma que têm que ser cumpridas. Só que o funcionário não sabe nem o que é desídia. E aí, se a empresa não explica, ele vai para a justiça e fala, não sei por que eu fui mandado embora. E aí, na carta de demissão, não consta o motivo. É revertido na justiça do trabalho. Então, é muito importante explicar e fundamentar o motivo pelo qual vai ser mandado embora. Observar a imediatidade da punição. Essa imediatidade é assim, cometeu a falta grave hoje, a empresa tomou ciência hoje, a aplicação da justa causa tem que ser amanhã. Não pode ser depois. Por motivos de vai ser revertida na justiça. A não ser que essa justa causa precise de uma apuração. Estamos falando de um procedimento, houve a probabilidade de um desvio de mercadoria. Você precisa instaurar um procedimento para apurar se de fato foi aquele funcionário, quantos funcionários outros estão envolvidos. Então, isso vai demandar um tempo. Então, é importante que você observe essa imediatidade. Concluir o procedimento, a aplicação da justa causa tem que ser imediata e proporcional para todos os envolvidos naquela ocasião. Então, se você concluiu o seu procedimento, que foram 3 envolvidos, e você pune apenas um, vai ser repetido na justiça do trabalho. Tem que ser proporcional para todos. Observar a vedação da dupla punição, ou seja, se você já puniu com advertência, suspensão, não cabe justa causa, e ter um procedimento administrativo de apuração de falta grave. Isso precisa estar muito delimitado dentro da empresa e precisa de um advogado, um preventivo, para te ajudar a mapear todos esse procedimento, que muitas vezes ele envolve terceiros, principalmente quando a gente está falando de empresas que prestam serviço para outras empresas. Então, quem foi lesado não foi a empresa do empregado, sim foi o terceiro. Então, muitas vezes tem terceiros envolvidos também. Então, ter um procedimento muito bem fundamentado, dando a oportunidade para o empregado se explicar, né, o que aconteceu, é muito importante também. E aqui eu trouxe os valores de como funcionam as condenações da Justiça do Trabalho, desses principais temas que foram abordados aqui. Aqui a gente está falando de uma condenação de pouco mais de 15 mil reais. Estamos falando de uma condenação de vínculo, né, não assinatura da carteira, e horas extras. Se você reparar lá em cima, período do cálculo, estamos falando de março de 2023 a 17 de dezembro de 2023. A gente está falando aí de 4 meses de contrato de trabalho, né? 15 mil reais. Por não assinatura da carteira e não pagamento de horas extras. E aqui, esse é um processo de um cliente meu, essas horas extras foi só de feriado. Só feriado que ele trabalhou e que não houve a compensação. Então, ele não trabalhou nem um ano, uma condenação de 15 mil. Imagina se ele tivesse trabalhado 2 anos nessa empresa. Quanto seria a condenação dessa empresa? Estamos falando de uma microempresa. É uma lojinha. 15 mil pode representar todo o faturamento dela do mês. Como é que ela vai pagar? Não vai pagar porque ela não pagou, né? Já passou o prazo de pagamento, ela não pagou. Então, estou executando a empresa. Outro processo. Esse aí é uma condenação de pouco mais de 28 mil, né? Estamos falando de vínculo, verbas decisórias e FGTS. Aí não está o período do cálculo, mas esse funcionário trabalhou por 2 anos. Foi 1 ano e 9 meses, tá? Esse período de vínculo foi apenas 2 meses. Ele entrou na empresa, a empresa assinou a carteira 2 meses depois, foi mandado embora, não pagou as verbas decisórias e nem a multa do FGTS. Então, só as verbas decisórias a gente está vendo ali, 17 mil, que ele não pagou, porque tinha férias vencida na casa, férias proporcionais, o 13º proporcional também. O FGTS de alguns meses que ela não recolheu e a multa. Então, está vendo lá, só de multa de FGTS, 6 mil reais. Se ela tivesse recolhido certinho, não teria essa condenação para ser paga. E esse outro aqui que eu trouxe é uma condenação de 180 mil reais. Só de verbas decisórias, FGTS multa de 40%. Também é um processo meu, nesse caso. Essas verbas decisórias de um trabalhador que trabalhou na empresa durante 30 anos. Então, a gente está falando de verbas decisórias de 30 anos, diferença de FGTS de meses que não foram recolhidos, mais a multa. Né? Só a multa de 40% é 75 mil reais. Essa empresa simplesmente mandou todos os seus funcionários embora, quando eles já tinham direito à aposentadoria, fez uma lei e mandou todos embora, e foram para eles procurar o direito na justiça. Ou seja, uma condenação de 180 mil reais que não vai ter que pagar.
algo poderia ser evitado. Se ela tivesse um advogado para atuar junto com ela poderia muito bem ter feito uma programação para demitir os funcionários. E ali, com o tempo e com o parcelamento, ela poderia ter, de repente, pagado e não sofrer uma ação trabalhista. Porque aqui a gente está falando que, além dessa condenação, a gente está falando de juros. Os juros não precisavam ser pagos se tivesse sido pago na data correta. E aí, gerir com segurança não evita apenas não evita o processo trabalhista, porém evita condenações injustas e altas, que podem colocar o negócio em risco. A gente também é advogado, a gente, além de advogado, também é empreendedor, também é empresário, né? A gente tem o nosso escritório, a gente muitas vezes tem funcionários, chegamos secretário, estagiário, enfim. E a gente, como advogado, às vezes a gente nem pensa muito nisso, né? Não faz parte da nossa rotina muitas vezes, mas isso também é importante, porque isso também pode afetar o nosso negócio. O nosso negócio, quando a gente resolve empreender, é como se a gente tivesse gestão de um filho. Só que essa gestação vai correr para sempre, enquanto esse negócio perdurar. Porque não vai, o tempo todo você tem que estar nutrindo aquele negócio para que ele possa ser saudável, para ele possa crescer, né? Então você está gestando um filho, é um filho que você tem. E se a gente trata o nosso filho com segurança, a gente não quer que ele caia, a gente dá remédio para ele quando fica doente, a gente dá vacina para prevenir uma doença, por que a gente não faz isso no nosso negócio? Por que a gente trata de qualquer forma? Quando na verdade a gente devia tratar como a gente trata o nosso filho, que é dali que a gente tira o nosso sustento. E a gente tem que pensar que além de a gente tirar o nosso sustento dali, a gente é responsável, como empreendedor, por diversas famílias que tiram o sustento delas dali do nosso trabalho, quando a gente paga o salário delas, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E muitas vezes eu vejo empresas fechando por conta de processos que poderiam ser evitados, processos trabalhistas, processos cíveis, que poderiam ser evitados, uma política de boa gestão de contrato, que o doutor Diogo vai abordar aqui, que pode evitar um processo na vara civil, entendeu? De ser condenado. Então, é muito importante que a gente faça esse tipo. A gente tem em mente o contador, que é o advogado, ele é amigo do nosso negócio. Ele está ali para nos ajudar. Você, empreendedor, você tem expertise naquilo que você resolveu empreender. A gente é advogado, nossa expertise é na assessoria jurídica, na área jurídica em lei, não é em gestão de negócio. Então, você tem que se cercar de pessoas que vão te ajudar nisso, né? E o empresário é a mesma coisa. Ele é expert naquilo que ele escolheu fazer, que é ter o negócio dele. Às vezes, ali no serviço ou venda de um produto, ele precisa se cercar de pessoas. Na área jurídica, de um advogado da confiança dele, para que ele possa ter uma pessoa ali que vai, quando ele mais precisar, falar, não é por esse caminho, vamos por esse aqui para a gente poder mitigar os riscos. Risco sempre vai ter. Empreender no Brasil vai ter risco, mas a gente pode mitigar esse risco. Aqui eu deixei minha apresentação. Eu sou advogada trabalhista, minha especialização em Direito do Trabalho. Eu já entrei na faculdade querendo Direito do Trabalho, sempre fui apaixonada por Direito do Trabalho. Saí da faculdade atuando em Direito do Trabalho, consegui trabalhar com um dos maiores escritórios de advocacia de Direito do Trabalho no Brasil, e hoje tenho meu escritório na área de Direito do Trabalho. Então eu sou apaixonada, sou uma entusiasta do Direito do Trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Luana, parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Mas antes de passar a palavra aqui para o colega, o doutor Jorge, eu tenho umas perguntinhas para poder fazer, tá? Porque eu não milito na área, mas nós como advogados somos sempre curiosos, né? A gente está sempre sedento pelo conhecimento. A primeira, na verdade, não seria uma pergunta, mas uma constatação do que aconteceu com a minha esposa. Ela trabalha numa empresa multinacional, não vou falar o nome, né? Foi sobre um ponto britânico. Ela recebeu um e-mail semana passada orientando aos funcionários, né, não com essas palavras, mas dizendo: não bata um ponto todo dia na mesma hora. Ou seja, nem na entrada, nem na saída, né? E no e-mail estava justamente a expressão, entre aspas, ponto britânico. Né? Então, isso é uma constatação do que você trouxe para a gente, né? Ou seja, eu resolvi trazer para você para mostrar que, de fato, acontece e a empresa dela é, de fato, uma multinacional. Mas as duas perguntas que eu separei, uma foi sobre uma questão de FGTS. Porque o que acontece? Infelizmente, de forma reiterada, as empresas estão deixando de recolher o FGTS. Só que eu já vi um caso em que o
cliente, né, a funcionária, ela não queria mais trabalhar na empresa, então o FGTS é uma das causas para rescisão indireta, no recolhimento. Quando ela comunicou isso à empresa, a empresa foi e depositou tudo. Só que ela já não queria mais, né? Aí eu queria saber de você se numa situação dessa, como que funciona? Fica valendo a rescisão indireta? Não fica? Ou de fato vai prevalecer o depósito que a empresa fez? Como é que ficaria essa situação? Então, temos duas situações. Quando a gente recomendado é que sempre dê-se a oportunidade para que a empresa regularize a situação, né? Eu sei que muitas vezes o funcionário, o empregado está utilizando a rescisão indireta como um mecanismo para que ele saia da empresa recebendo as verbas rescisórias como se a empresa tivesse uma demissão sem justa causa. Isso é uma manobra que os empregados têm utilizado. Só que a gente pode mitigar. Eu, quando entro numa rescisão indireta, eu sempre comunico à empresa: olha, a empresa está cometendo a falta grave, por conta disso, disso e disso, tem-se um prazo de 10 dias para regularizar. Ausente esse prazo, ausente a regularização, ingressaria com a demanda. E o que a gente tem? Se a empresa fez, meu entendimento, e aí é o entendimento da maioria, mas só que sempre tem entendimentos contrários, né? Se houve a regularização, se você enviou a notificação e houve essa regularização de forma administrativa, não cabe a rescisão direta. Tá? O que houve ali? O intuito da rescisão direta é compelir o empregador a sanar aquele descumprimento. Se houve saneamento, automaticamente encerrou-se. Só que existe entendimento na justiça, se houver esse pagamento ocorrer após a distribuição da ação, ficou configurado o dano e cabe a rescisão direta. Tá? Mas é muito difícil as empresas regularizarem de forma administrativa. Normalmente elas não levam fé que isso vai ser condenado. Até porque teve agora recentemente os precedentes vinculantes do TST, o precedente vinculante da rescisão indireta por ausência de FGTS, que é o IR70, que determina que é sim causa de rescisão indireta ausência de FGTS. Nem ausência, irregularidade, ou seja, recolher de forma irregular já causa rescisão direta. Então, ficou mais claro para a gente, como advogado, que a empresa tem que recolher certinho. Alguns juízes que são mais, vamos colocar assim, pró-empresas, eles entendem que se houver regularização após a distribuição da ação, foi saneado e não cabe a rescisão direta, eles convertem em pedido de demissão, tá? Mas não é a maioria ainda concede a rescisão direta com base a não ser que tenha sido de forma administrativa. Perfeito. Deixa eu só fazer a última aqui, eu já passo a palavra. E a outra que eu tenho aqui, eu acho que acredito que seja muita dúvida do pessoal, né? Em relação à questão da justa causa, porque existe um dito comum, né? Eu preciso ter 3 advertências para ter uma justa causa, eu preciso ter 5, enfim. Desmistifica isso para a gente. De fato, precisa ter X advertências para ter justa causa, ou não? Se o ato foi grave ali, já cabe a justa causa direta. Então, na legislação não existe essa obrigatoriedade de 3 advertências para aplicar uma suspensão, 3 suspensões para se aplicar a justa causa. Na legislação não existe isso. O que a gente tem que entender é que as aplicações de punições, o caráter dela é pedagógico. Ela não tem um caráter punitivo. Se é um caráter pedagógico, o que isso quer dizer? Que você tem que ensinar para o funcionário que ele está cometendo algo que vai contra a política da empresa, que é justamente o caráter pedagógico. Então, tem esse entendimento, e aí entendimento doutrinário, não é legislação, de que para ter esse caráter pedagógico você tem que ter um número de aplicações de advertência, um número de aplicações de suspensões, mas isso para faltas que não sejam graves o suficiente para uma justa causa, né? Desídia, porque o funcionário chega sempre atrasado, você vai aplicando advertências. Poxa, já apliquei 3, já apliquei 4, ele continua chegando atrasado sem justificativa. A gente também precisa entender a justificativa do empregado, porque muitas vezes a empresa, o funcionário mora em Belfort Roxo, a empresa fica no centro da cidade, ele cruza o Brasil inteiro, pega um trem. E aí, ele pega o trem todo dia, a empresa tem ciência que ele pega o trem todo dia. Quem aqui já andou de trem sabe que o trem quase sempre está com problema. O funcionário que pega no centro às 8 horas da manhã, mora em Belfort Roxo, ele sai de casa às 5, 5 e meia. E se ele chega no trem e ele está com problema,
ele não tem como voltar para casa, ele não tem como mudar o caminho, ele vai chegar atrasado. Aí a empresa aplica a advertência. Tem que ter o bom senso da empresa também nesse sentido, ele não chegou atrasado porque ele quis. Claro que a gente também tem que ponderar, porque se isso acontecer, está na mídia, né, de que ele chegou atrasado. Então, assim, é mais uma orientação para em casos onde a falta não é grave o suficiente. Ah, o funcionário foi pego cometendo um crime de racismo, de injúria dentro da empresa com um colega de trabalho. Na minha opinião, isso é grave o suficiente. Instaura-se o procedimento, apura-se, foi comprovado o que ele fez, aplica-se a justa causa. Desídia, mau comportamento, dependendo do que for, aí a gente vai aplicar as gradativas. Também o mau comportamento se não for assédio moral, tá? Se não for assédio sexual. Um caso de um funcionário, inclusive era diretor de uma empresa, ele mandou foto da sua genitália para uma colega de trabalho, para a secretária. Na minha opinião, isso é grave o suficiente, porque ela não pediu essa foto, né? E estava no ambiente de trabalho. Então, para mim, é grave o suficiente, cabe a justa causa. E aí eu tenho argumentos como advogada para defender isso, porque eu, como mulher, não quero receber a foto de uma genitália de um homem que nem me pediu, né, para me mandar. Então, na minha opinião, é grave o suficiente. Agora, vamos ter sempre em mente que punição, aplicação de advertência, suspensão e demissão por justa causa tem caráter pedagógico e não punitivo. Ou seja, a gente precisa ensinar ao funcionário que ele está descumprindo uma norma da empresa. Doutor, deixa eu só perguntar, Edilson, no nascimento dele, agora eu não sou mais Edilson, agora eu sou só o pai do Diogo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, quando você fala da demissão por justa causa, você fala da demissão por justa causa, você falou do crime de racismo, eu falo tipo uma apropriação indébita, e no meu ver você colocou que a empresa faz uma investigação interna e, comprovado isso, vai demitir. Há uma necessidade de se buscar um registro na unidade de polícia judiciária ou não? Só com esse dado da empresa de forma administrativa, a Justiça do Trabalho ainda agasalha essa pretensão? Sim. Dependendo do crime que for, normalmente os crimes são praticados dentro do ambiente da empresa, são crimes que precisam de representação. Então, se a empresa não quer representar contra aquele funcionário, ela não tem obrigatoriedade. Então, a Justiça do Trabalho não vai reverter a justa causa pelo fato de ela não ter representado na Justiça. A gente, como advogado, tem que orientar que a empresa, dependendo da situação, busque fazer o registro de ocorrência para ter mais um respaldo. Mas se ela se negar, se ela não quiser, porque muitas vezes isso pode atrapalhar a vida do funcionário e ela só quer realmente tirar ele de dentro da empresa. Então, não é obrigatório o registro de ocorrência para que seja aplicada a justa causa. O que é obrigatório é que seja apurado e seja constatado que foi de fato aquele empregado. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Doutora Luana, é um prazer, uma alegria. Eu acho que poderia ficar aqui mais horas e já quero sair daqui sabendo qual será o próximo encontro, o evento que a senhora vai palestrar, desde já. Obrigada. E o nosso amigo aqui, doutor Luiz Otávio, parabéns também pelo evento, pela iniciativa, pela programação. É um evento assim de suma importância para todos nós. Inclusive, o advogado nunca sabe tudo, mas no primeiro período de direito, a família, os amigos já acham que ele é doutor e ele já se sente doutor e está ali para dar consultoria jurídica, né? Mas a minha pergunta é com relação à demissão. Só que para aquele funcionário que, por sua vez, ele foi preso, se encontra preso e, em razão, em virtude da sua ausência, a empresa resolve demiti-lo. É legal isso? A empresa pode fazer isso? Quais seriam, nesse caso, os direitos dessa pessoa que se encontra presa, né, e está sendo momentaneamente ali demitida? Agradeço a senhora. Obrigada. Então, vamos lá. A legislação se prevê, tá? A demissão por justa causa para o funcionário que foi preso, tá? O que a gente tem que tomar cuidado nessa aplicação de justa
justa causa, não vou me lembrar a linha do artigo agora para te dizer, é o 483, mas eu vou conferir. Mas sim, há previsão expressa na legislação para a demissão por justa causa para empregados que foram detidos, tá? Presos. O que a gente tem que ter em mente é a diferença entre o preso detido provisoriamente e o preso que está condenado e transitado em julgado. Essa é a diferença, tá? O que a gente recomenda? Se a pessoa foi presa provisoriamente, aguarda-se, o contrato de trabalho dela fica suspenso, ela não tem direito a receber as verbas rescisórias, nem o salário, mas o contrato de trabalho suspenso, porque a gente, principalmente se o motivo da prisão não tiver a ver com o negócio da empresa, tá? Então, nem que vá contra a política da empresa, tá? E aí ele faz a suspensão do contrato e quando ele retornar, a empresa toma as medidas cabíveis. Agora, se ele está assim, no contrato, se ele está preso, no trânsito em julgado, está realmente já cumprindo a sua pena, a empresa pode demitir por quê? Vamos pensar o seguinte, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar preso, em média, ali, 2, 3, 4, 5 anos, né? Até que ele consiga ganhar uma progressão de regime. Então, a empresa precisa colocar um outro funcionário nesse local. Então, de fato, a legislação prevê isso. O que ele vai receber de verbas decisórias? No caso, não é ele, quem vai receber a família, né? Uma pessoa ali, normalmente esposa ou mãe, principalmente se tiver filho menor, as verbas decisórias de uma demissão por justa causa, que é férias vencidas e saldo de salário se tiver. Essas são as verbas decisórias de um pedido de demissão. Claro que, recentemente, nós tivemos um julgado em que, até discuti com o meu esposo que está aí, uma tese brilhante de um advogado que conseguiu, na demissão sem por justa causa, o pagamento das férias proporcionais. Ele discutiu que isso seria o Pacto de São José, se não me engano. Exatamente. Que isso era uma afronta a um direito indisponível dele, que é ser uma verbas decisórias, que está garantido na legislação, na CLT, na Constituição Federal. E ele ganhou, no TST, o direito a receber as verbas de férias proporcionais. Então, a gente tem um precedente importante, né? Mas, em regra, saldo de salário e férias vencidas. E aí a família dele que vai receber, tá? 482 dele. 482 dele, isso aí. Bem, Luana, agora sim, mais uma vez, agradecendo, te dando dúvida do pessoal, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Jorge, vai falar um pouquinho aí sobre a área penal, né, Dr. Jorge? Que muito empresário acredita que, não sou empresário, não tem nada a ver, é só dinheiro, enfim, não é bem assim, né? Então, vou passar a palavra para o Dr. Jorge para ele aí apresentar mais ainda o nosso evento. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde a todos, boa tarde, cumprimento aqui a mesa, doutor Orlando, doutor Diogo, nosso amigo doutor Luiz Otávio, aos senhores aqui presentes e, sem sombra de dúvida, da nossa presidência, a figura do pessoal aí que compõe a nossa presidência, doutor Alexandre e toda a equipe. Em primeiro lugar, é uma honra poder estar aqui, estive à frente também da nossa comissão da presidência de Direito Penal, Processo Penal, Direitos Humanos. Fiz o meu mestrado em Direitos Humanos ano retrasado, ano passado, na Universidade Católica de Petrópolis, e quem quiser maiores orientações para ir lá poder fazer, vale muito, equipe de professores excelentes. Além do mais, eu consegui ser beneficiado com uma bolsa da CAPES-CNPq logo no final do meu primeiro semestre, e como o primeiro colocado beneficiado, tendo em vista as participações em congressos internacionais, palestras, livros, né, dentre outros eventos acadêmicos, né? E quando se fala na importância do advogado na empresa, em primeiro lugar, a empresa que se preza, ela tem que ter um profissional na área trabalhista, né? E na área trabalhista, como a doutora falou, toda a documentação necessária com o registro da carteira profissional já ali no seu primeiro dia. Então, a empresa que se preza, ela já vai ter credibilidade e confiança com um olhar positivo do próprio funcionário. Nossa, a carteira já assinou a empresa já assinou minha carteira no primeiro dia. Isso é muito positivo, né? Por outro lado, eu tive durante 20 anos na caserna, quando se fala caserna, quartel Exército Brasileiro, como
sargento de carreira, infantaria, paraquedista, escalão militar, cheguei a ser do grupo de operações especiais também com muita honra. E ali nós temos um livro, né, de ocorrências. Só que falar de um livro de ocorrência do quartel, o que seria um livro de ocorrência dentro da empresa? E aí, eis a razão de poder contribuir com essa sugestão, essa orientação. Um livro de ocorrência, em primeiro lugar, um livro com todos os dados cadastrais de cada funcionário, com a sua foto, e cada ocorrência ser registrada. Chegou atrasado, quais foram os motivos? Ele mesmo, o próprio funcionário, vai tentar justificar o que levou de chegar atrasado, ele assina, e o responsável ali também, ao lado dele ali, assina, e aquilo ali fica programado. Porque às vezes, só de boca, ele coloca o dado problema e aquilo, as palavras do vento levam, né? Então nada como está aquilo registrado. Mas toda empresa, como no lar, na família, num bar, botequim, restaurante, ou shopping, casa de teatro, dentro do próprio avião, há conflitos. E dentro da empresa tem lá os seus conflitos. E como ela falou muito bem, existe o crime de injúria, existe o crime de calúnia, existe o crime de difamação, existe o crime de furto, existe o crime de roubo, existe o crime de apropriação indébita. Esses são os crimes básicos que aqui, no que tange a legislação penal e Código Penal, tem ali no seu registro. Mas se a empresa tem um profissional competente, na qualidade de advogado, que tem esses conhecimentos e procura até mesmo orientar o próprio diretor, o sócio majoritário, a equipe de departamento pessoal, até porque para saber o que falar, né? Então, por exemplo, agora, o funcionário foi reclamar e aí os diretores, você é maior vagabundo, procura seus direitos. Quer dizer, quando você sofre aquela ofensa subjetiva à sua honra, a pessoa, por desconhecer a legislação penal, ela está praticando crime, no que diz respeito à honra subjetiva, é o chamado crime de injúria. Mas, por outro lado, o que a empresa faz nesse sentido e o que o próprio funcionário faz nesse sentido? Qual a atitude a ser tomada? Muitas das vezes, um diretor de um cargo superior a quem fez a ofensa à honra subjetiva, esteve presente, mas nada fez. E tem que tomar atitude. Se há no campo da administração, vamos dizer assim, administração pública, você ali, por exemplo, a gente tem o artigo 29 do Código Penal, que diz do concurso de pessoas. Quem de qualquer forma contribui para o crime, incide nas penas combinadas a esse, na medida de sua culpabilidade. Mas se você tem um cargo ali de agente garantidor, você acaba respondendo também pelo aquele crime por uma omissão. E aí no campo acadêmico a gente aprende lá que a omissão, quando se fala, diga-se passagem, né? Ou quando se fala rápido, e às vezes você está no celular ali, nem prestou atenção e não entendeu o que o professor lhe falou. O que é a omissão? Deixar de fazer. Tá, mas o que é deixar de fazer? Onde a omissão ela pode ser própria, mas ela também pode ser imprópria. E essa omissão própria, que ela pode ser praticada por qualquer pessoa, pode alguém da empresa estar sofrendo um acidente, pode ter sofrido um acidente, esse acidente pode ser no local de trabalho, com o próprio instrumento de trabalho, ou pode estar sendo agredida. E aí você tem o dever de agir, se você tem ali seu cargo dentro de uma hierarquia, mas por outro lado, você pode agir ou pode não agir, por se envolver e colocar em risco a sua própria vida, mas você tem que chamar alguém que possa prestar o devido socorro. E aí você pode responder por uma omissão de socorro, por um crime praticado, consoante o 135 do Código Penal, dentro da própria empresa. Então é importante que a pessoa, o advogado, ora que criminalista, ou que tenha esse conhecimento na questão de gestão criminal, para que possa orientar o quadro do funcionário,
ou poder, numa tomada de atitude, saber o que fazer, como fazer, né? Por outro lado, e o funcionário que teve a sua ofensa no que tange a honra subjetiva violada, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar a delegacia, ele tem que fazer ali uma notícia crime, o que a maioria da sociedade dá peixe, né? Mas na verdade a gente aprende que não, você vai noticiar o crime, e aí esse crime, muito embora seja um crime, se for uma injúria ou a própria ameaça de menor potencial ofensivo, aí o que é o crime de menor potencial ofensivo? Nós não somos obrigados a saber de tudo. Bom, agora eu fiz uma pergunta que está dentro do contexto da área criminal, e agradeço a resposta, a orientação, a retirada da dúvida, mas às vezes, quando se fala assim, crime de menor potencial ofensivo, o próprio gestor, o advogado da empresa, às vezes não sabe o que é um crime de menor potencial ofensivo, o que é um crime de menor complexidade. E às vezes ele chega para o funcionário, pela natureza do conflito, não adianta nem você a delegacia, isso não vai dar nada não, deixa para lá. E às vezes, na própria delegacia, é perguntado se a vítima quer ou não levar aquilo para frente. Só que vítima, que eu estive presente na DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, vítima de violência doméstica e mulher contra a mulher, eis a razão de eu procurar fazer o meu mestrado e a minha dissertação ser sobre a Lei Maria da Penha. Porque no meu mestrado eu trabalhei 2 palavras e tive problemas com isso. As 2 palavras são aplicabilidade e efetividade. Só trabalhei isso durante 2 anos. Aplicabilidade e efetividade. Aplicabilidade e efetividade. O que é aplicabilidade e efetividade? Existe um princípio na nossa Constituição chamado princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas dentro do artigo 37, que trata da administração pública, temos ali também o princípio da legalidade. E esse princípio relacionado à administração pública, o agente público, ele, mediante o chamado ato vinculado, ele tem por obrigação fazer aquilo que está previsto na lei. E aí você chega numa delegacia, DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para noticiar um crime de violência doméstica familiar contra a mulher. E o próprio policial desconhece a Lei 11.340, a Lei da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. O próprio policial numa DEAN desconhece o que devia ser as violências domésticas familiar contra a mulher. E para a grande maioria da sociedade, acha que violência doméstica contra a mulher é só aquela violência física, a agressão física, quando na verdade nós temos lá no artigo 7º da Lei 11.340 a violência física, sim, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência que nós vamos chamar aí patrimonial. Então, na violência moral, né, quando você tem a injúria, a difamação e a calúnia, e que muito acontece na relação conjugal, e às vezes não o marido, mas a própria companheira, esposa, desconhecem, né, e deixa de fazer valer o direito e exercer o seu direito por falta de conhecimento. Então, dentro da empresa, a injúria acontece muito. Conversa de WhatsApp dentro da empresa. Quantas ofensas, né? Difamações, por sua vez, e de natureza grave, porque envolve ali a coletividade, envolve ali as redes sociais, que os funcionários por si só fazem. E nesse interim, qual a atitude ser tomada? Ué, onde é que está o crime ali, nessas ofensas numa rede social? Existe a ofensa à honra subjetiva, a injúria, existe a calúnia. E a calúnia, por sua vez, é quando você imputa falsamente algo que é classificado, declarado como crime no nosso Código Penal. Pô, tá vendo aí fulano? Fulano furtou.
e na verdade fulano não furtou. Então, peraí, existe essa ofensa ao nosso objetivo, existe ali a calúnia, e quando você coloca em redes sociais e sai fazendo a chamada fofoca, você está trazendo ali a bagatona, a difamação. Então, atitudes têm que ser tomadas. Mas às vezes, o advogado da empresa, ele vai ter que representar alguém. E quem ele vai ter que representar? Se a vítima, o funcionário que foi ofendido, procurar a delegacia. E aí depois a delegacia intima a outra parte, que também é funcionário, a prestar depoimentos e esclarecimentos. Então, quando o advogado chegar em sede de delegacia, por quem ele vai estar? Aliás, ele vai ter que estar por alguém. Mas ele representa a empresa. Você está falando de 2 funcionários da própria empresa. Então, como resolver esse dado problema se você não tem um advogado criminalista? Ou se tem um advogado trabalhista que tem conhecimento, mas qual será o procedimento nesse conflito de 2 funcionários que, em sede de delegacia, estão ali para um conflito de notícia crime, né? Então, seria interessante esse conhecimento propriamente dito. Por outro lado, eu tive uma vez em Copacabana e outras vezes em sede de delegacia, o próprio policial militar. Aquele indivíduo ali roubou a bolsa daquela senhora ali na Avenida Atlântica. Na verdade, aquele indivíduo ali, ele não roubou a bolsa, ele furtou a bolsa. Olha que interessante. O plano policial em sede de delegacia fala que um determinado indivíduo roubou a bolsa de uma pessoa. E, na verdade, a dinâmica dos fatos é que não roubou, ele furtou. Então, esse policial, em sede de delegacia, ele está praticando crime de calúnia. E ele pode receber voz de prisão. Parece brincadeira, mas o artigo 301 do Código de Processo Penal esclarece expressamente, trata que qualquer do povo poderá. E as autoridades policiais da gente deverão prender quem quer que seja flagrante delito. Então, se é qualquer do povo, aquele indivíduo que foi preso ou se encontra detido por uma acusação, ele pode chegar para o policial e falar: ó, você está preso. Mas basta ter conhecimento. É uma realidade. Nós, até muitos acadêmicos, nós não temos esse conhecimento. Que poderia ser, mas é fato. Então, a formação do próprio policial militar, do próprio policial civil, ela tem que ser repensada. Tem que haver um processo de reengenharia na academia de polícia, na Acadepol, profissionais mais qualificados para poder instruí-los. Porque se a própria polícia peca pela falta de conhecimento, imagine uma empresa, uma pessoa que nem formação jurídica tem. Aí a necessidade de ter um profissional qualificado, né? E aí, nessas questões básicas de injúria, difamação e calúnia, é importante saber o conceito e, ao mesmo tempo, passar para o próprio quadro funcional. Agora, eu vi aqui a questão da apropriação indébita. Quando você se apodera, né, muito embora inicialmente formalista, mas você mantém na gestão, na posse daquele bem, fazendo uso como se fosse seu, se utilizando daquele bem. E aí a pessoa fala que fulano roubou, fulano furtou. Então essa classificação, diga-se passar, dar nome aos bois de quem são os crimes propriamente ditos, é importante ter essa definição. Bom, é muito importante quando diz na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3, que vai falar dos fundamentos constitucionais ou princípios constitucionais fundamentais, a dignidade da pessoa humana, até como relevância dos direitos humanos. E ali, o artigo 5º, artigo 1º 3, o artigo 5º 3 também vai dizer que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e nem degradante. Por outro lado, no artigo 3º, inciso 4 da nossa Carta Magna, a Constituição Federal, como objetivos da República Federativa do Brasil, traz expressamente que são objetivos da República Federativa do Brasil promover o bem de todos. Veja, são objetivos da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, na empresa, e eu estou com um caso agora, inclusive, que uma funcionária precisou solicitar uma antecipação lá de salário, e aí a empresa recusou, falou que não podia no momento, normal, né? Mas ela tem amigo dentro da empresa, que por sua vez, por ser íntimo, falou da necessidade em que ela precisava e estava com dificuldade financeira, e a pessoa falou: não, eu te empresto. Qual valor? 5 mil. E emprestou 5 mil. Só que a partir daí, começou a chamá-la para sair, para jantar fora, inclusive para dormir com ela. Então veja, o assédio moral, o assédio sexual, né, no ambiente de trabalho. Então é importante que a direção faça reuniões e coloque: olha, nós somos uma empresa séria, nós zelamos pela dignidade, pela integridade física e moral de todos, e que todos aqui temos um objetivo, né? Então dá essa orientação para que todos possam estarem cientes e conscientes de que qualquer uma eventualidade vão sofrer e acatar as consequências. Então, ele inclusive procurou a delegacia e noticiou crime de estelionato da parte dela, e foi registrado no boletim de ocorrência de estelionato. Aí o que é o estelionato? Então o próprio policial, parece que é conhecido dela, conseguiu fazer o registro. Então assim, já vai responder também, né, podendo até sofrer um bate quando ele for chamado para ir uma corregedoria se explicar: poxa, fiz besteira. Então você tem que ser consciente, ser profissional, ser ético dentro do seu ambiente de trabalho, e profissionalmente saber o que fazer, como fazer e por que fazer. Então essa questão aí de assédio sexual, assédio moral, ocorre muito dentro da empresa. Então é importante que quem está numa posição hierárquica dentro da empresa oriente seu quadro funcional sobre os aspectos criminais e as suas relativamente consequências. E aí eu quero agradecer a presença aí de todos, você que está online aí nos assistindo também, muito obrigado pela presença, é uma grande honra e satisfação estar aqui, e espero poder outra oportunidade aqui presente contribuir com uma pequena parcela do meu conhecimento. Muito obrigado. E aí, no próximo microfone, passar a palavra para o querido amigo Diogo. Antes do Dr. Diogo começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. O doutor falou sobre a apropriação indébita. O que a gente mais vê na seara trabalhista com a apropriação indébita é que é com relação ao vale transporte. Muitos empregados acreditam que pelo fato de ser descontado ali os 6% do salário dele, o vale transporte é dele. Então, na verdade, não é. O vale transporte é da empresa, né? Por mais que se desconte os 6%. Então, o funcionário acredita que ele pode fazer o que ele quiser com o vale transporte, com aquele valor que está depositado ali no encargo, agora não já é. E uma das consequências na seara trabalhista é uma demissão por justa causa por mau uso do vale transporte, né? O vale transporte é destinado casa, trabalho, trabalho, casa. Se você usa para outros fins, ou se você pede um valor excedente, porque você coloca aí no meio do caminho a faculdade que você vai, o curso que você vai, você está lesando a empresa, né? Nesse sentido, está se apropriando de um valor que não é dele. Com relação ao vale transporte específico, porque eu vejo que é uma dúvida muito comum dos empregados da utilização do vale transporte, porque eles acreditam que de fato aquele valor que está no encargo é deles, e que quando eles vão sair da empresa, aquele valor é deles, porque eles já pagaram 6% que foi descontado. E eu queria só que o doutor pudesse explicar quais são as consequências da apropriação indébita nesse caso que ele se apropria do valor do vale transporte, que é da empresa, para que só ele tenha a dimensão da consequência que ele pode ter na esfera penal, além da demissão por justa causa na esfera trabalhista. Mas ele você está dando. Faz favor. Tá. Eu gostaria de saber da doutora, só assim, a complementação, no caso, ele recebeu o vale transporte, e aí. Isso,
Não Só que ele está dando outro fim. Isso, exatamente. O artigo 1º do Código Penal, combinando com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, diz expressamente que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia culminação legal. Entre outras palavras, ninguém pode ser punido por um crime que não está previsto em lei. E ali o artigo 14.1 do Código Penal vai dizer que considera-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E aí é factível, indivíduo, penalmente culpado. Na questão do vale transporte, como a senhora trouxe, assim, eu não vi nada semelhante quando ele, aí analisando, quando ele tem um desconto e recebe aquele determinado, vamos dizer assim, bem, nesse sentido, não deixa de ser, porque tem um valor, ele foi descontado, aquele de uma certa forma, entre aspas, vai pertencer a ele. O problema está em ele fazer uso fora do objetivo que seria, por exemplo, fazer compras, fazendo uso. Eu, na minha ótica, o colega pode até nos ajudar, eu não vislumbro a questão criminal de apropriação indébita. Seria uma tipicidade material nesse sentido. Agora, administrativamente, porque o que o Código Penal traz expressamente nesse sentido? Porque quando você se apropria de uma coisa que não é sua indevidamente, e tem ali a posse, e passa a fazer uso como se fosse seu, você está ali configurado ali na apropriação indébita. Mas ele está recebendo uma coisa não para uso temporário. Ele está recebendo algo que é para ele definitivo e de forma lista foi descontado para ter aquilo. O único problema é que ele está fazendo uso de forma inapropriada. Aí no Código Penal propriamente dito, eu particularmente ainda não passei os olhos sobre tal situação semelhante e acredito, se eu tivesse que falar hoje, agora aqui, eu traria como atipicidade material, não na figura do crime, mas se puder nos ajudar na pergunta da colega. Concordo. Atipicidade material, ou seja, tipicidade é a adequação do fato à norma. Tipicidade é aquilo que está dentro da lei. Eu abro o Código Penal, usar o vale transporte da empresa para fins diferentes. Agora, vamos falar do peculato. Aí, no artigo 312 ao 327, vai tratar dos crimes praticados por agentes públicos contra a administração pública. E quem seriam os agentes públicos? Funcionário público, servidor público ou qualquer pessoa que, muito embora temporariamente e sem remuneração, ocupa cargo, emprego ou função pública, o próprio mesário. Então, se um agente público, policial militar, policial civil, se é delegacia, o indivíduo foi preso, a pena é inferior a 4 anos, o delegado da autoridade policial arbitrou uma fiança. O policial, ele recebeu aquele dinheiro, ele é o responsável, ele recebeu aquele dinheiro. Só que ele pegou aquele dinheiro que ele recebeu, levou para casa, fez compras, aí ele deu destinação a um valor pertencente à administração pública. Aí ele poderia responder criminalmente. Mas no caso do vale transporte, eu vislumbro como a tipicidade, a de negação, a tipicidade material, não seria crime. Obrigado. Acho que o colega vai demorar um pouco, mas eu vou começar aqui para não cansá-lo, dado o avançado da hora. Quero agradecer o convite, a subseção da pessoa do Dr. Gerson, que está aqui, meu colega da Comissão de Defesa do Consumidor, presidente aqui da Comissão de Unidade Especial Cível, e agradecer o convite. Eu fui chamado para falar um pouco sobre a questão cível, que os advogados, que os empresários em si precisam tomar um cuidado, A parte da analista, sem dúvida alguma, é de sobremaneira uma parte onde o empresário tem que
olhar para isso, né, levando em consideração que condenações inviabilizam efetivamente negócios, né? A doutora até foi bastante comedida aqui em dizer que uma condenação pode tirar ali um mês da empresa. Eu vou até mais além, né? Há muitas condenações aí que inviabilizam por completo o negócio, né? Quase ninguém me ouve falar disso, mas eu costumo dizer que o direito do trabalho é o meu segundo amor, então a gente tem muito processo trabalhista lá no escritório, mas publicamente é muito raro falar disso. E eu tenho uma condenação lá que inviabilizou, o empresário não tomou cuidado, a pessoa sofreu um acidente numa obra e a condenação foi de mais de R$1 milhão. Eu tinha uma empresa pequena de sinalizar a obra e inviabilizou o negócio. Mas eu não fui chamado aqui para falar disso, vamos falar sobre a parte contratual. Eu quero traçar 3 pontos aqui que eu venho observando que têm sido os pontos mais difíceis que o empreendedor, né, que o empresário tem tido problemas. O primeiro ponto, ele toca até um pouco na questão trabalhista, que é a questão do sócio. Muitos empreendedores, empresários, no começo do seu negócio, muitas vezes com medo, né, de ter condenações como essa, a nossa ideia carteira, ele tem uma pessoa que trabalha com ele ali, até desempenha bem a função, ele vai e coloca essa pessoa de sócio no negócio. Muitas das vezes até formalmente aqui coloca 1%, essa pessoa se torna sócio. E isso é um grande problema, porque quando você é sócio, quando você está numa sociedade, inegavelmente você vai assumir os riscos. E essa pessoa não tem que assumir o risco. Muitas das vezes o negócio vai crescendo de sobremaneira e o empresário tem um prejuízo que talvez não é um prejuízo trabalhista, mas é um prejuízo que ele tem que comprar a parte desse sócio que não contribuiu efetivamente para esse crescimento. O sócio, se tiver que vender um bem, se tiver que efetivamente se desfazer de algo para poder aquela sociedade crescer, essa pessoa não vai se desfazer, porque o desenho ali, ela está como sócio, mas recebe muito mais como empregado. E aí, quando o negócio já está muito maior, quando a empresa já cresceu, ela vai ter que recomprar essa parte de um sócio que, na verdade, é um contrato mal feito. Que uma assistência jurídica poderia demonstrar, e isso melhora o empresário. Eu tenho costumado a dizer também que a assistência jurídica a empresas, a empresários, ela deve ir mais além do que meramente dizer para o empresário sobre as questões de lei, mas também, já que o advogado está ali, junto do empresário, demonstrar também para o empresário uma visão mais geral sobre essa explicação. Até que eu dei para um empresário na outra semana, aí, por A mais B ali, numa soma, eu consegui demonstrar para ele que era melhor ele assinar a carteira dessa pessoa do que efetivamente colocar essa pessoa que é um empregado ali como sócio, aí também esbarrando lá na questão trabalhista, quando isso ele não tem que recomprar essa parte, ainda sofre uma ação trabalhista de várias vezes. Eu já vi de quando essa pessoa não era sócio. Então esse contrato de sociedade é muito ruim. E aí, já falando nisso também, a gente pode passar por uma segunda forma, que são os contratos que também tem na natureza civil, que são contratos feitos com fornecedores. Eu tenho observado muito lá no escritório que esses contratos, eles muitas das vezes são prejudiciais ao empresário, que no afã ali de conseguir talvez taxas melhores ou condições melhores, eles acabam fazendo um contrato que vai prejudicar de sobremaneira a sua operação, vinculando coisas que não são devidas, ou até mesmo a ausência de leitura básica desse contrato, que eu digo que talvez algumas empresas não vão poder ter uma assistência jurídica mensal, contínua,
mas em pontos que são pontos cruciais da sua operação, é extremamente necessário que se tenha isso. Por quê? De novo eu vou dizer, por causa da inviabilização desse negócio. Há pesquisas muito profundas que dizem que os negócios, na verdade, e os empreendedores não quebram por ausência de faturamento, mas eles quebram porque, ainda que o faturamento seja alto, esses investimentos eles são feitos em locais errados. Haja vista que nós vemos muitas lojas, vamos fazer um corte aqui, as lojas americanas, elas não quebraram por ausência de faturamento. O faturamento era bilionário, elas quebraram porque elas não ali tem até uma questão mais criminal, né, do que outra coisa, mas quebraram por decisões que foram feitas de forma incorreta. E talvez essa é a grande palavra que o empreendedor, o empresário, ele tem que parar e refletir qual é a decisão melhor que ele pode tomar naquele momento. De não assinar a carteira, de não assinar aquele contrato ou buscar uma assessoria jurídica. Por quê? O que eu vejo também de muita dificuldade? Muitos empreendedores no nosso país, eles são solitários. Eles meio que na cara e na coragem empreenderam de uma forma, conseguiram crescer ali em meio a tantas coisas difíceis e eles não conseguem enxergar que nós precisamos prever primeiro para depois tratar o problema. Eu lembro com muito, e isso sempre vem à minha mente, da última vez que eu estive em viagem fora, aos Estados Unidos, e a gente conversando com algumas pessoas lá, e eles falam como eles se protegem daquelas grandes enchentes que tem. E eu sempre ficava pensando assim, poxa, no Brasil tem uma enchente mínima e morre um caminhão de pessoas. Lá tem umas enchentes calamitosas e morrem pouquíssimas pessoas. E aí eles estavam falando uma série de proteções que existem para que quando essa chuva chegar, todos já estejam preparados. Uma coisa até que me surpreendeu bastante, e aí eu estava conversando, eu estava conversando com um brasileiro, porque o inglês não é o meu forte. E aí, uma das coisas que me surpreendeu, ele falou assim, rapaz, aqui eles têm um sistema que avisa sobre as chuvas, até se o seu celular estiver desligado, você vai receber o aviso. E aí aqui eu não estou dizendo que lá é melhor, ou aqui é pior, mas normalmente aqui a gente vai se preocupar com a chuva depois que a água já estiver na canela. Essa é a grande verdade. Então, lá, assim, foi uma coisa que foi muito, assim, parece ser legal agora, né? Mas na época que eu estava lá, eu até fui fazer uma surpresa para minha esposa, e homem, quando faz surpresa, sempre essas coisas meio ruins, né? Eu fiz uma surpresa, eu não pesquiso nada, e simplesmente a surpresa que eu fiz, nós fomos viajar para lá justamente na época que tem os piores furacões. Foi uma surpresa maravilhosa. Então, assim, o que me chamou a atenção, ainda bem que é onde a gente vive, o rapaz lá do hotel falou que já tinham passado por não sei quantos mil furacão e nunca tinha caído. Eu falei, não é possível que na nossa vez o furacão vai derrubar esse hotel aqui. Não é possível. E aí, o que me chamou muita atenção foi isso. Mesmo na localidade onde não choveu tanto, assim, havia inúmeros carros de bombeiro, polícia, quem cuida da luz, já parado antes da chuva chegar, porque também se alagar não ia ter como a pessoa se deslocar. Então isso me chamou muita atenção, e em muitas reuniões com empresários eu falo sobre isso, sobre a questão da prevenção, não deixar acontecer. Por exemplo, já passando por outro ponto que eu queria tocar aqui, que eu vejo que tem acontecido muitos problemas, que são os relacionamentos bancários. Nós sabemos hoje da grande oferta de crédito que se tem para as pessoas físicas e na gigantesca oferta de crédito que se tem para as pessoas jurídicas sem nenhum parâmetro, muitas das vezes. Eu já vi empresas com um faturamento de R$10 mil
tem problema nenhum falar aqui, e a Caixa Econômica emprestar mais de 5 milhões de reais para essa empresa e assim, sem nada de errado. Não é, porque eu conheci o gerente, não. É porque o dinheiro está lá disponível, o gerente tem que emprestar aquele dinheiro até para efetivamente ele bater as suas metas lá. Então, não se tem muito controle. O empresário também tem muita esperança que efetivamente, você está vendendo 10 mil hoje, ele vai vender 100 mil amanhã e ele vai conseguir pagar essa parcela. Eu também não digo que ele está errado nisso, porque faz parte também do empreender, você acreditar e ter esse risco. Só que nós, ainda que acreditemos, a gente tem que pensar também. Ontem, por exemplo, eu atendi uma empresa lá de Florianópolis, se eu não me engano, a parcela de 36 mil reais. Aí eu perguntei assim, mas qual é o faturamento do senhor? Tem vez que a gente fatura 100, tem vez que a gente fatura 80. E aí já me começa a bater aquela questão assim, rapaz, como o cara paga uma parcela de um contrato de 36 mil, sendo que ele fatura 100 e não é nem 100 constante, fora os funcionários. Então, assim, isso uma hora vai dar errado, se ele não multiplicar fazer esses ganhos de forma imediata. Então, isso é algo que é muito prejudicial. Nas pessoas físicas não, mas na pessoa jurídica você consegue ter uma coisa mais maleável na questão dos juros. Então, isso é bom que o empresário tenha uma assistência jurídica ali para ele conseguir ver aquilo, para conseguir explicar ele. A maioria, por exemplo, dos contratos hoje de capital de giro, por exemplo, eles estão intimamente ligados por conta a taxa Selic. Então, quanto mais a Selic aumentar, mais as parcelas do seu contrato vai aumentar. Será que o seu negócio é tão pujante assim, que você vai conseguir efetivamente, além do que você paga naquela parcela do contrato de 2 mil reais, se ela dobrar para 4, 5, 10, você vai conseguir pagar? Isso é algo, e aí é isso que eu falo, que não é que o advogado tem que vender só coisas ruins, mas essa é a função do advogado. Como a doutora lá vai chegar assim, se você não assinar a carteira, se essa questão da sazonalidade aí, que a doutora falou, mas é melhor desse contrato, é melhor do outro. Na questão criminal lá, se o cara emprestou dinheiro para o outro, a mulher agora está querendo outra coisa, à luz desse empréstimo, se a empresa tivesse tudo ali acertado, o que pode fazer ou não. Quando eu comecei a empreender na advocacia, eu digo que isso tem 3 ou 4 anos, apesar de eu ser advogado desde 2009, eu digo empreender porque de 3, 4 anos para cá, que eu comecei a ter funcionários no meu escritório. E eu descobri que tudo você tem que escrever, porque teve um dia que eu cheguei em volta no escritório, aí a luz estava acesa, o ar-condicionado estava ligado, e ninguém desligou, não falei nada. Cheguei no outro dia, estava todo mundo no calor. Não, mas porque você não falou que pode ligar o ar-condicionado. Então tudo tem que estar escrito, porque o cara, ele não vai. Não é da natureza do funcionário pensar que tem que apagar a luz quando for. Então tem que escrever lá. Quando o último a sair, o último a sair, apaga a luz. O último a sair, desliga o ar-condicionado. Então, quando você começa a empreender, você começa a ter essa visão que vai ajudar melhor o empreendedor, o empresário. Porque, da natureza desses contratos bancários, eles sofrem inúmeros problemas que muitas vezes o empresário também pensa que no Brasil é fácil enganar. Não, eu abordo o CNPJ aqui e continuo assim. Não é fácil. Eu sei que isso aqui está gravando e eu vou dizer, até para você enganar, não é fácil. Hoje, existem sistemas extrajudiciais e existem sistemas judiciais que facilmente vão fazer o cruzamento dos dados ali, vai ver como tem uns que acham, não, é só colocar o imóvel no nome da minha mulher, ou colocar o nome no nome do meu primo. Aí o seu primo é mototáxi, ganha R$1.000 por mês, então o imóvel que era seu, que custa 20 milhões de reais no nome dele. Como é que ele
comprou de você. Ninguém vai descobrir isso numa ação trabalhista que você tirou esse imóvel do seu nome e botou no nome do seu primo. Então, empresário, não é fácil só criar o outro CNPJ, não é fácil colocar os bens no nome de outra pessoa, porque isso não é difícil de você descobrir numa operação trabalhista, até coisas muito difíceis de profissionais de dar golpe nos outros aí, de não querer pagar funcionário, até isso, hoje, se você devagarzinho vai chegando, aí chega na hora que o telefone toca para fazer um acordo, porque o cara não quer que aquela petição saia de segredo de justiça para todo mundo ver que aqueles caminhões ali, na verdade, não é com a ferramenta da ONCE, por exemplo. Eu fiz uma reunião com uma empresa, não vou falar o nome aqui, mas, por exemplo, é uma empresa de enriquecimento de dados, né, que eles falam hoje, e assim, com uma simples consulta no CNPJ dessa empresa, eles criam uma árvore genealógica de todos os sócios, de todo mundo que já passou ali, de todo mundo que já comprou, de todo mundo fez tudo, um CPF, tudo assim. E uma coisa que não custa nem 50 reais. Tu não vai nem precisar de sniper. Quando tu chegar no sniper, que tem vídeo ainda que não gosta de sniper, acha que vai. Então quando tu chegar no sniper, você é então assim, o cara vai ter que fazer um negócio muito bom para desconfigurar isso. E aí, o que eu sempre digo, é melhor ele andar correto, porque assim, se ele anda errado, hoje o banco, vou dizer também com toda certeza, em dívidas menores, o banco vai demorar mais, mas em dívidas maiores, por exemplo, capital de giro, vai chegar uma hora que o banco vai judicializar. Com essa profusão também dos bancos, existem cada dia mais bancos menores, em razão do provisionamento bancário, que eu não vou me debruçar sobre essa questão, em razão do provisionamento bancário, mais vai existir ações de cobrança de valores menores. Há 3, 4, 5 anos atrás, você não ia ver, por exemplo, o Bradesco fazer uma ação de cobrança para cobrar 15, 20 mil reais de um microempreendedor. Hoje vai ter, primeiro, que tem muito advogado que aceita fazer essas ações de cobrança para receber no final. Não acreditem que é só para a pessoa física. Há muitos escritórios que aceitam comprar créditos podres, né, para poder cobrar. Então existe sim, no meu escritório, assim, eu tenho ações lá de execução de contrato de 15 mil reais do Bradesco. Então, não é sempre que acontece, não é sempre, mas vai acontecer. Quando você tem isso, você tem a questão de inviabilizar o negócio, com bloqueio de conta, vai chegar no imóvel da pessoa, e muitas das vezes o empresário acha que nós vamos fazer um grande milagre. Ele já deixou tudo ser ruim, ele já criou 10 CNPJ sozinho, já ferrou esses 10 CNPJ, aí agora está chegando a única casa que ele tem, aí fala, não, doutor, me falaram que o senhor é bom e o senhor pode me salvar. Não, eu sou bom, isso aí eu posso dizer para ele, mas assim, tem coisas que não vai ter mais solução, como eu acredito que a doutora tem lá no escritório dela, aquele cara que tomou revelia, já está com a conta bloqueada, ele acha ainda que vai vir um advogado trabalhista que vai solucionar, vai cancelar tudo e vai voltar lá para a primeira mesa, porque ele viu na internet alguém que falou que dá para fazer isso, entendeu? Eu falo, não, aí o senhor tem que ir lá nesse cara, porque eu não sei, mas de repente, e aí não existe nenhuma fórmula mágica, né? Essa eu acho que é, para finalizar aqui, eu acho que isso que é o que deve ficar muito claro na nossa cabeça de advogados que estamos dispostos a construir junto com os empresários um negócio que seja de sucesso, e eu vou dizer com toda certeza, um negócio que seja de sucesso no Brasil, ele não é construído sem a figura do advogado. Isso aí não existe isso. Até porque não é porque o Brasil é ruim. Eu venho estudando em alguns outros países. Nós temos uma estrutura legislativa bastante complicada. Não sei se essa seria a palavra, mas nós temos, na verdade, uma grande convulsão legislativa. A todo momento nós temos
novas leis, a todo momento nós temos novas normativas, a todo momento nós temos novos pensamentos também dos juízes, que efetivamente eles um decidem uma coisa, então você não tem muito como dizer sobre isso. E aí você, uma empresa que ela for atuar num ramo sem que ela tenha uma assistência jurídica, pode ser que ela tenha um passivo, de repente, tributário gigantesco para inviabilizar, um passivo bancário, porque ela não se estruturou bem, ou trabalhista, ou até mesmo criminal, que vem cada dia mais, eu enxergo isso, cada dia mais isso fica mais, mais evidente de que efetivamente isso precisa ser, de modo que nós não sabemos, eu vou até fazer um recorte aqui para falar de uma questão trabalhista, doutora, de uma cliente que eu atendi hoje pela manhã, ela acabou exigindo que fosse eu que atendesse, e ela trabalha num grande banco aí, que eu não vou falar o nome, é aquele vermelhinho, e existe um grupo que pode tomar o Brasil inteiro, e que as pessoas têm que postar foto lá nesse grupo. Aí, quando ela me diz, é tanta coisa que a gente vai ver na advocacia, já fiquei, que chegou a hora que a gente pensa assim, cara, será que isso é verdade? Aí eu disse assim, não, mas tem que postar foto só do seu resultado, né? Ela não, você tem que postar uma selfie sua num grupo que tem gente que você nem conhece, e o que vão fazer com a sua foto ali? E ela falou só, isso é normal, eu tenho até hoje, todas as fotos, eu já recebi vários elogios do meu resultado, e também já recebi várias pessoas falando, mas hoje você está com uma roupa tal, de pessoas que sequer estão nesse grupo, mas estão em grupos de outras regionais. Então veja como isso pode esbarrar lá na esfera criminal, que um doido desse da vida pode ver uma foto, poxa, achei essa aqui bonita, vou tentar achar o telefone dela. Vejam como as relações precisam de um advogado sensato, e eu até acredito, doutora, que na sua consultoria trabalhista lá você vai fazer e o cara do banco vai dizer, não, a gente tem que continuar fazendo isso, até tomar consideração, mas nós devemos estar ali para demonstrar para o empresário qual é o caminho que ele deva seguir, né? Uma coisa também que eu vejo como muito importante é que também o nosso compromisso é ditar essa direção, né? A gente não tem como obrigar também o empreendedor, o empresário. Tem gente que acha que nunca vai acontecer. Tem gente que tem uma sorte, né? Eu digo sorte de iniciante, ele toma um processo e consegue vencer, e aí depois ele continua fazendo da mesma forma. Então, isso é muito relevante. Eu quero finalizar aqui falando efetivamente dessa questão da proteção patrimonial, que essa proteção patrimonial, ela tem que ser feita de forma correta. Não isso criando vários CNPJ, colocando a sua empresa no nome de outra pessoa. Não é assim que se protege o seu patrimônio. O seu patrimônio, muitas das vezes, pode ser protegido com uma simples assinatura. Eu já peguei contratos, por exemplo, de capital de giro lá no escritório, que não tinha necessidade nenhuma, por exemplo, da esposa dele ter assinado aquele contrato lá, para que poderia fugir de uma questão lá do CNPJ. Eu não sabia aquele contrato ali, todo mundo vai assinando, e ele nem observa qual era a necessidade da assinatura daquele contrato, de figurar ele também naquele contrato como pessoa física, não só como pessoa jurídica. A questão também da análise das taxas de juros, da vinculação dessa pessoa jurídica com, por exemplo, máquinas de cartão, tudo isso são coisas que ele precisa de uma proteção jurídica, e porque também, muitas das vezes, o empresário não conhece o direito. Nós, que já vimos tantas coisas, podemos esclarecer ele. Eu advoguei um tempo para uma clínica dentária, até nessa questão trabalhista, e aí, em razão dessa questão bancária, nós conseguimos recuperar mais de 25 mil reais para ela, porque ela simplesmente não fazia os controles, uma coisa simples, ela não fazia o controle daquela esfilipetia no cartão, e ela chegava no final do mês, ela não
fazia uma simples conta para saber se efetivamente aquele dinheiro estava entrando no caixa. E até onde a gente pôde ir naquela revisão nos últimos 5 anos, uma clínica pequena, que tinha 2 cadeiras de dentista, eles tiveram prejuízo de mais de 30 mil reais que nós conseguimos recuperar de forma administrativa. Com isso, foi algo que eu descobri hoje, provavelmente já deve ter inteligências artificiais falando isso, mas há clientes meus varejistas que eles têm pessoas dedicadas a fazer essa conferência. E o erro é gritante. O erro não é um erro assim, acontece aqui ou não. Quem está precisando de clientes, se quiser estudar isso e vender esse serviço, aí encontrar muito, principalmente em varejistas, que há muitas cobranças pequenas, por exemplo, bares, restaurante, supermercado, isso aí pode ter certeza, ou uma outra coisa que vem acontecendo também, que é o bloqueio automático desses valores em razão de alguma suspeita de fraude ou em razão de algum débito. Isso é muito importante, eu nem ia falar essa questão, mas é muito importante que eu tenha recebido algumas demandas sobre isso, para que empresários fiquem atentos à questão de vendas feitas por links, porque o banco, ele só quer receber. Então, assim, o banco, se ele perceber o indício de fraude, ele vai bloquear aquilo ali se ele já tiver recebido. Ele simplesmente vai devolver o dinheiro para o cliente e ele não está muito preocupado com o empresário, não. E eu já tive 3 casos lá no escritório de pessoas que fizeram vendas por links sem efetivamente ter toda aquela segurança ali, assim, a pessoa estava no estabelecimento, só para dizer assim, poxa, eu esqueci o meu cartão, tem como você gerar o link? Só que a pessoa estava lá, não pegou comprovante de residência, não pegou identidade, não pegou nada. Um desses casos, simplesmente, o camarada fez 3 compras de 40 mil, ela entregou as mercadorias e depois foi denunciado, e aí ela recebeu o que o banco fez, que efetivamente o cartão daquela pessoa tinha sido clonado e a compra não tinha sido feita, e ela teve um prejuízo de mais de 200 mil reais, porque não é só a venda, os materiais efetivamente foram entregues. E aí, por que é muito importante o auxílio do advogado que sabe especificamente daquilo que está trabalhando? Eu, apesar de gostar muito do trabalhista, mas não estudar como a doutora estuda, que eu rabisquei um montão de coisa que a doutora falou aqui, que eu já vou falar lá para o meu funcionário trabalhista, que isso aqui não tinha falado para mim até hoje, mas já perdeu os 50 processos aqui, que você não falou desse tema aqui do 477 sobre tudo. Eu nem sabia disso aqui, então assim, eu vou valejar uns 10 processos lá, vou penalizar ele, mas eu já anotei isso aqui. Então, e aí qual é o entendimento do STJ sobre essa compra de link? Se o vendedor falhou nos cuidados, o banco não tem direito de indenizar ele. Então foi o que eu falei assim. E eu sou muito sincero, cheguei onde cheguei, com muita transparência. Essa cliente de 100 e pouco mil, eu desenhei para ela e falei assim, você quer tentar? Podemos até tentar, só que você também compreende que você falhou. Beleza, você estava vendo, cara, mas você, assim, ele não tinha o cartão, ele colocou os dados, você também não pediu a ele tudo isso. Então, assim, tem decisões favoráveis aos lojistas para o banco efetivamente pagar o valor? Tem, desde que o lojista verificar, é por link, então me dá aqui a cópia da tua identidade, a cópia do seu CPF, eu vou verificar aqui junto ao banco, porque normalmente esses bancos têm um canal direto, eu vou verificar aqui junto ao banco se efetivamente você é essa pessoa, já que você está sem o cartão, e aí eu vou te fazer a venda. Você fala, me dá o link aqui, toma aí, comprou. A decisão do STJ é nesse sentido. Então, veja como uma assistência jurídica pode evitar prejuízo milionário, e no caso dessa minha cliente, foi uma questão que inviabilizou o negócio dela, que ela falou assim, doutor, eu vou ter que ver o que eu vou fazer da minha vida, porque assim, eu vendo 100 mil por mês, eu tomei um prejuízo de 140 mil, e aí o que o banco já faz também, que ele é malandro, essa é a palavra, já foi lá na conta dela, o que ele já tinha pago, descontou automaticamente do limite dela, e aí também aqui é onde que o advogado entra, né, que aí o que o banco fez? Eles criaram um limite de
150 mil, e desse limite foi criado, ele descontava já uns 40 e pouco que tinha passado dela, aí aqui o advogado vai poder entrar, mas veja como se ela tivesse alguém para perguntar assim, pô, eu posso vender por esse limite? Eu ia falar para ela, pô, deixa que faça isso, e eu falaria ainda para ir mais além, já que é uma empresa, como o rapaz lá falou, que é uma construtora, que eles iam começar a construir aqui no Rio, até pedir mais documentos, até porque nessas operações muito maiores, nenhuma empresa tem nenhum problema em compartilhar os documentos constitutivos da empresa. Rapaz, você está comprando 150 mil em 3 dias, então, já que você não tem o cartão, você não tem nada, você precisa me dar elementos aqui para eu acreditar que esse não é só, não tem uma obra, não está tendo. Coisa mais fácil que ter nesse Rio de Janeiro, nós vamos um terreno, fazer um muro e falar, não, nós vamos construir alguma coisa aqui, porque ela efetivamente foi lá, pegou o caminhão, colocou lá no terreno, e aí eu falei para ela assim, se a senhora for lá no terreno agora, será que tem alguma coisa lá? Efetivamente não tinha, porque ela foi lá no outro dia, não tinha mais nada, tudo que ela falou, eu falei assim, bandido tem de monte no Rio de Janeiro. Infelizmente, isso não é uma coisa feliz, mas então assim, a figura do advogado não é só um gasto de dinheiro, é sim uma forma de você preservar o negócio que muitas das vezes é um negócio da nossa vida, né? Às vezes o cara está trabalhando aquilo ali 20, 30, 40, 50 anos e vai ter algo inviabilizado por causa de uma ausência de assessoria jurídica. Quero dizer aqui, muito feliz pelo convite aí do doutor Luiz, muito feliz também por ouvir tanto o Jorge quanto a doutora Luana falando muito bem. Eu fico muito gratificado quando eu ouço advogados que sabem muito e que demonstram isso só nos faz ver que é ainda muito valoroso para nós, ainda é muito feliz para nós sermos advogados e advogados que sabem a técnica, advogados que conhecem aquilo que estão fazendo, só brilhando cada dia mais a nossa profissão. E eu continuo dizendo, desde o meu primeiro dia de vida, eu vou morrer advogado. No meu último suspiro de vida, eu espero poder, nesse último suspiro, estar assinando talvez uma petição aí de entrar e falando assim, Deus, eu estou indo, mas essa petição aqui é a última que eu assinei na minha vida. Muito obrigado aí por me ouvir. Então, pessoal, mais uma vez agradeço a todos. Tá? Eu acho que se a gente conseguir sempre juntar advogados competentes, né, a gente fortalece sempre a nossa advocacia. Eu, como presidente da comissão, né, de valorização da advocacia, eu tenho algumas pautas dentro da comissão, o Jorge, a Luana faz parte da comissão, que eu vou lutar enquanto eu tiver forças para que realmente a gente seja valorizado, porque o Dr. Jorge aqui, que já deve ser uma OAB mais antiga, tem um conhecimento, eu vejo que de um tempo para cá a nossa profissão ela ficou um pouco vulgarizada, né? Eu escuto muito que o advogado 71 e tudo mais, e isso me chateia, né? Porque sem advogado a gente não tinha cidadania, sem advogado, né, a gente não correria atrás da justiça. Então, eu como presidente da comissão, vou sempre tentar trazer temas que valorizem a nossa advocacia, porque eu costumo dizer, né, que para o empresário, o advogado não é um custo, é um investimento. Né? Porque o que ele paga talvez mensal ali para uma consultoria não vai chegar perto, como a doutora Luana trouxe, de uma condenação de quase 180 mil reais, como o doutor Diogo falou aqui agora, e recuperar um crédito de quase 30 mil reais. Se não fosse advogado, o empresário não teria essa oportunidade. Então eu sempre vou procurar trazer advogados que pensem parecido comigo e que venham com o intuito de valorizar cada vez mais nossa profissão. Então, mais uma vez, eu agradeço também a sucessão na pessoa do nosso presidente, doutor Alexandre, agradeço ao Jorge, doutor Diogo, doutora Luana e a todos vocês que ficaram com a gente até agora aqui. Muito obrigado a todos. A doutora Luana ela tinha me feito uma pergunta e como eu também sou profissional da área de informática, eu já busquei a resposta e já tenho a resposta.
realmente, de forma bem técnica, o uso indevido do benefício do Vale do Transporte para fins diferentes de deslocamentos entre a residência e trabalho configura falta grave, consoante o artigo 482 da CLT, passível de demissão por justa causa. Não é crime, mas falta grave, passível de demissão da CLT 482. Na esfera trabalhista tem a demissão por justa causa. É isso aí. Queria ver se na esfera Não teve alguma- crime. Não. Obrigado, então. Perfeito, gente. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde.